ligada e tudo mais, muitas pessoas, né, falaram da pirotecnia que foi criada pelo Ministério Público. No entanto, não podia ser diferente pelo tamanho da operação. Todo agente público, funcionário público que exerce funções de controle tem que ter o controle. Por que não divulgaria? Não havia nada a esconder. O que poderia reclamar sigilo foi feito. Agora, por que não se divulga? Qual é o problema da divulgação? Essa operação ela foi fechada, promotor? Não houve vazamento? Eu não posso afirmar, Efrota, acredito que houve, porque é muito difícil você... Imagina só. Cidade muito pequena, provincial. Foram mais ou menos em torno de 200 pessoas que tinham conhecimento desse trabalho. Muito complicado, não? Algumas, uma quantidade bem menos antes, logicamente, mas depois, no momento posterior da decisão do juiz, você tem que chegar com a autoridade policial para pedir apoio, uma vez que o Ministério Público não conta com Agora, doutor Afonso, para o senhor startar uma operação como essa, é claro que vieram todos aqueles consentimentos dos, né, mandados. Então, e todos esses mandados não foram expedidos por só um juiz, ou foi? Ou tiveram... Não, essa decisão, a decisão de busca foi da 4ª Vara Civil. Doutora Laide de Paula Pessoa. Um grande abraço para a doutora Laide, sou fã dela. Ela foi que decidiu, porque como era matéria civil, não era matéria criminal, era civil, de improbidade administrativa, quando nós demos a entrada no pedido cautelar, foi distribuído para a 4ª Vara. Só lembrando, a operação aconteceu, foi startada às 6 horas da manhã, foi dada as buscas de apreensão, né? O que foi conseguido, trazido para o Ministério Público? Nós centralizamos a parte documental, papel, num prédio que o Ministério Público tem aqui, próximo do fórum, né? E a parte eletrônica de CDs, HDs, num outro prédio, porque havia 23 locais de busca e apreensão, gera um acervo muito grande. Muito grande. E um deles, inclusive, a Assembleia, que é imensa, então gerou um acervo muito grande. Os promotores todos envolvidos, que atuaram, a partir daí nós começamos a selecionar documentos, efetivamente aqueles que interessavam mais a investigação, porque quando se faz uma busca dessa natureza, vão vir coisas outras que às vezes não que interessam a investigação. Claro. Vem na busca de uma casa, às vezes traz lá uma certidão de nascimento de alguém, que não interessa a investigação. Com certeza. Então você tem que fazer aquela triagem inicial, isso leva um tempo considerável, né? Em meio a isso, a disputa judicial para trancar, para devolver documentos e tal, e o Ministério Público do outro lado, isso que é natural, isso é normal do dia a dia. Você vai fazer uma busca na casa de alguém, o advogado dessa pessoa existe as já vai também contestações, são uma normais. resistência, né? Agora, doutor Afonso, como é que foi fechar uma operação naquele dia envolvendo autoridades, políticos? Né? Como é que foi administrar tudo isso durante o dia de operação, onde que, às vezes, a gente sabe, aqui um exemplo para Coval, às vezes um preso vai aqui, ele é preso, um bandido é preso aqui no Zerão, quando chega lá no Pacoval, no plantão para apresentação, o advogado já está lá, a família já está lá. Então, a gente sabe que no caso da Eclésia não foi diferente. Quando foi ali já acontecendo a operação ainda em andamento, o advogado já apareceu. Como foi tratar com toda essa situação naquele momento? A gente não pode personalizar a questão. Você tem que tratar. Os advogados estão ali fazendo o trabalho deles. As prerrogativas deles, estão lá defendendo os clientes deles. E você tem que tratar com urbanidade. Nesses anos todos, nós lidamos com muitos processos decorrentes da Operação Eclésia. Eu acho que para mais de 100 processos essa operação gerou, não é? E não me recordo assim de nenhuma situação em que tenha alteração, não teve. Você tem um debate durante uma instrução com o advogado, ele reage a
afirmação do promotor, o promotor contesta do advogado, mas isso é o jogo processual, isso claro. É do debate, né? Do contraditório. Trazido esses materiais dos alvos, lógico que vocês conseguiram, né, o foco, que era trazer alguma situação relacionada às diárias, mas também ali naquele bojo de recolhimento veio outras situações que deu desdobramento a outras... Você só inverteu, era o verbo indenizatório. Então, verbo indenizatório, aí quando, né, que era o se foco, chegou, viu outras coisas, muitas notas fiscais frias que não haviam prestado, onde não havia prestação de serviço. de empresas que nem existiam. Sim, empresas inexistentes, clonagem de nota fiscal, naquela época não havia ainda a nota fiscal eletrônica, então se pegava-se uma nota fiscal verdadeira de uma empresa qualquer e ia para o computador e, entre aspas, fabricava, clonava uma nota fiscal semelhante àquela. Mas uma clonagem muito amadora, fácil de ser identificada. Porque a nota fiscal, o papel, na época, quando existia a nota fiscal física, o papel de uma gramadura diferente. Você vê que tinha aquela primeira via branca, uma outra via amarela, uma outra via azul e tal. Então, tudo isso nós apuramos. Os donos de gráficas foram lá no Ministério Público, prestaram depoimento para nos orientar de como que eram feitas as notas fiscais, para que nós pudéssemos identificar essas notas falsificadas, clonadas. Agora, quando se iniciou, né, a investigação já em cima do material trazido lá pela operação, houve um critério, vamos começar por esse deputado ou por aquele, vamos ver que esse aqui tinha um volume maior, houve um critério? Não, foi exatamente o contrário. Procurou-se fugir dessa questão, dando um tratamento igualitário. Ou seja, tanto aquele deputado do partido A quanto o deputado do partido B. Praticamente todos, tiveram processos judiciais. Logicamente que o ordenador de despesa, o gestor, o presidente, o tesoureiro, vamos colocar assim, o secretário de finanças, esses acabam sendo maior responsáveis, porque deixam de exercer o papel de fiscalização que a Assembleia tinha sobre a própria... Todos esses crimes geraram o quê? Prevaricação, organização criminosa? Eu estou me referindo aqui à parte de improbidade administrativa, que é a parte civil. Tá, a parte civil. Mas esses documentos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público. Porque que é a parte que na cabe parte o criminal, fórum lá. Exatamente, na parte criminal o fórum da Procuradoria. E a doutora Ivana, na época, entrou com as ações criminais, com as denúncias. Os crimes praticamente se repetem dentro daquele rol de crimes contra a administração pública, que é o peculato, na época, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crimes da lei de licitação. De um modo geral, falsificação de documentos. De modo geral, são esses. E todas as investigações feitas de caso a caso, doutor Afonso, foi detectado realmente que ali se praticava a corrupção? Praticava. Sim, praticava. Isso está bem colocado nas petições, nos processos, tanto que várias condenações ocorreram, né? Enfim, era assim, uma verdadeira organização criminosa que não tinha o menor respeito em cumprir aquele juramento que faz quando assume um mandato parlamentar, que é defender a Constituição, as leis, etc, etc. Agora, doutor Afonso, por todo esse tempo passado aí, de 2011, que o senhor falou que começou as investigações, começou todo esse trabalho do Ministério Público, né? E a gente viu no decorrer desse tempo, né, lógico que todos eles têm a situação de defesa, né, contestação e tudo mais, mas alguns foram presos e na sua maioria não. Por quê? Cada processo é um processo, Frota. Só se analisarmos aqui individualmente
cada um dos processos. Mas se todos estavam ali sendo julgados... Não, mas vem cá, não é assim. Processado não é assim. Nós estamos generalizando os fatos e o objetivo da investigação. Mas nós não podemos generalizar a conduta de todos. Tem que individualizar. Alguns deram participação mais efetiva, outros nem tanto, né? Então, uns praticaram efetivamente o crime e outros nem tanto. O senhor chegou a ouvir todos, né? E mais testemunhos? Olha, eu acho que eu ouvi ao longo dessa investigação mais ou menos a metade 300 pessoas. 300 pessoas no total? Porque você não pode... Às vezes você não há necessidade nem de ouvir o investigado. Se você já tem provas suficientes e ele tem o direito ao silêncio, tem o direito, inclusive, de mentir se quiser, porque ele não é obrigado a se incriminar. Então, se você consegue reunir provas suficientes, não há necessidade nem de ouvi-lo. Então, eu estou me referindo muito mais a testemunhas, pessoas, funcionários, enfim. Tudo se materializou depois da operação, doutor Afonso, no que diz respeito a documentos, as testemunhas e tudo mais? Não deixou mais nenhuma dúvida do que estava acontecendo? Não, dúvida não ficou, nenhuma. Agora, existem fatos que você não consegue provar. E às vezes o teu sentimento pessoal, a tua inteligência diz que acontecem, mas você não consegue provar. Os crimes relacionados à administração pública, na minha opinião, são os crimes mais difíceis de provar. Complicado. Porque é um crime de violência, um crime de furto, de roubo. A vítima é uma pessoa, ela mesma corre atrás, conversa com vizinhos, vai investigando e ela ajuda. Nesse caso, a vítima dos crimes contra a administração pública, nesse caso, a vítima é o Estado. O Estado é um ente silente, não posso chamar o Estado. Estado, diga aí, que foi que lhe roubaram e tal. Não. E a corrupção, ela é um fato em que há, de certa forma, uma concordância dos dois. Daquele que oferece e daquele que recebe. Daquele que dá uma nota falsa, a gente vai uma nota continuar que não prestou esse papo, serviço. Mas eu vou lhe pedir licença para a gente pagar um comercial rapidinho. Eu estou aqui conversando com o doutor Afonso Guimarães, que é promotor do nosso Ministério Público e que, né, foi um dos participantes principais que startou a Operação Eclésia em 2012 aqui no nosso estado do Amapá. A gente vai rapidinho, e vai continuar esse papo mais um pouquinho aqui, que tem mais algumas perguntas interessantes para a gente trazer. Há quem possa estar pensando, por que lembrar essa história que já está morta? Não, não está morta não. Ainda existe processo de andamento. E é bom que a gente não esqueça do que já fizeram com a gente, para que não faça novamente, né? E que não fique essa sensação de, não vai dar em nada. Vai, nós tivemos parlamentares presos, os processos continuam, não pode ficar essa sensação de impunidade no ar. Não se pode trazer de novo todo esse tipo de coisa que aconteceu no passado. Para isso a gente está lembrando que foi um trabalho muito bem feito. Recentemente nós tivemos aí um ex-deputado envolvido nessa situação, né, que veio a público, na imprensa, dizer que ia ser anulada. E nós vamos saber aqui do promotor se isso tem fundamento. É mito ou é verdade? Fica ligado que o plantão policial volta já. Todo herói tem uma missão. Tinha a responsabilidade de proteger os cidadãos, entendeu? O herói é alguém em quem podemos confiar. No momento pandêmico, todas as pessoas contavam conosco. O soldado Rony é um dos heróis que estiveram sempre presentes para garantir a segurança dos amapaenses durante a pandemia. Com passar álcool na mão, a utilização de máscara, o distanciamento, o cuidado deve sempre permanecer. O governo do Amapá agradece a Rony e a todos os profissionais da segurança pública que enfrentaram e continuam enfrentando o coronavírus em nosso estado. No Amapá, todo super-herói usa máscara.
Olá, amiguinhos! Chegou em Macapá a loja mais colorida, divertida e sustentável do Brasil, com o melhor mix de marcas da região. Moda infantil feminina e masculina de 0 a 16 anos. Acessórios, educação ambiental e muita diversão. Lá tem um espaço de brincadeiras. Que legal! Tudo isso você encontra na Container Baby Kids Macapá, Avenida Coaraci Nunes, 237A, Centro. Usar máscara, higienizar as mãos, manter o distanciamento. É importante repetir: máscara, mãos, distanciamento. Essas continuam sendo as medidas básicas para evitar o coronavírus. A pandemia não acabou. Seja consciente. Governo do Amapá. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, campo, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. O programa Plantão Policial tem uma super oferta para você. Olha só essa linda Land Rover Freelander 2 2009. Modelo gasolina, teto solar, câmbio automático, banco de couro, completaça. Isso tudo por apenas R$50 mil. Isso mesmo, essa linda Land Rover pode ser sua por apenas R$50 mil. Ligue agora para o número 999724179 e não perca essa super chance. O programa Comida em Casa tá fazendo a diferença na vida da gente. É nosso povo tendo força, recebendo mais cuidado, pronto pra seguir em frente. Pra enfrentar a pandemia, com a parte jovem a gente amplia. Paga água e energia e dá a cesta básica pra quem precisa. Dignidade não vai faltar, respeito por você vai continuar. Apoiar o restaurante e pro bar, e o 13º para a vida melhorar. Em todo o estado, mais de 50 mil famílias de trabalhadores que tiveram sua renda afetada pela pandemia estão recebendo apoio através do programa Comida em Casa. É esperança e alimento para milhares de amapaenses seguirem em frente. O programa Comida em Casa tá fazendo a diferença na vida da gente. É o nosso povo tendo força, recebendo mais cuidado, pronto pra seguir em frente. Governo do Amapá. Juntos por um estado forte. De volta com o nosso plantão policial aqui na TV Cidade, canal 2.1 em HD, conversando com o doutor Afonso Guimarães, promotor do nosso Ministério Público do Amapá, né, e com a vida dedicada a esse Ministério Público em defesa, né, do patrimônio do Estado, em defesa do patrimônio do povo, né, e muitas das vezes é até condenado, né, por fazer uma ação aqui, outra ação ali, mas ninguém agrada a todo mundo, nem Deus, nem Cristo, né, agradou. E ele faz apenas a parte dele, faz muito bem feito. Doutor Afonso, continuando o papo, no decorrer de todas essas investigações, né, algumas situações das notas fiscais comprovando a indenização, né, lá chamou a atenção em produtos. Hoje mesmo eu vou chamar a atenção que eu já cheguei a ver nota lá de deputado comprovando na sua verba indenizatória Red Bull. Né? É um absurdo, né? E é coisa recente, nova, né? Mas
muitas coisas chamam a sua atenção. Eu vi o Sim. senhor, às vezes, escandalizar. Chamou. Por exemplo, se você, nem tanto pelo produto em si, mas pela quantidade, pela repetição. Teve um caso, eu não vou precisar mencionar aqui o nome do parlamentar, Não precisamos. mas comprou tanta calculadora, todo mês tinha Calculadoras, calcular. 10 calculadoras. Assim, quantidades de papel absurdo, quantidade de canetas, de coisa assim. Dinheiro demais, não sabia que era para poder calcular, né, o que estava ganhando ali. De fato, você mencionou uma coisa. Eu hoje fico convencido de que era muito dinheiro, 100 mil reais, para um deputado estadual Naquela época era gastar em atividade do exercício parlamentar, porque não é qualquer No coisa. estado pequeno desse. Se ele vai alugar um carro, olha, nós fizemos cálculos de aluguel de carro que dava assim, pela quantidade de carros alugados, dava para dar a volta na terra. Isso está tudo nas ações. Porque a gente fazia esses estudos, tudo. Isso está nas ações lá no fórum, isso está escrito. Eu não estou dizendo agora. Isso eu escrevi no papel, está lá no papel. Então, Afonso, perguntinha de fora aqui, né? Esses processos continuam ainda em andamento, alguns processos, outros concluídos, né? Vamos ter finalização de todos esses processos? Olha, tem ainda processos que estão em primeiro grau. A justiça, primeiro grau que a gente chama, são as varas, né? Vamos colocar assim. Isso. E o segundo grau é o Tribunal de Justiça, né? E aí tem os tribunais superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ainda tem ações que estão no primeiro grau. Tem ações que estão no Tribunal de Justiça e tem ações que já estão no Supremo, no STJ, discutindo questões. Também, mas isso não eu não estou colocando aqui como se fosse uma lentidão do Poder Judiciário. Não é bem isso. É que casos mais relevantes foram concluídos primeiros. Aqueles processos que foram protocolados no juiz em 2013, 2014, esses já estão bem adiantados, estão em tribunais superiores, muito provavelmente. Outros foram ajuizados mais recente, 2017, 2019, por aí. O senhor me falava e esses ainda estão... O senhor me falava que todo esse período que estava os inquéritos em andamento, aquela situação toda, o senhor teve momentos difíceis, né, até de pensar em psicólogo ali, pela pressão, por toda a situação. O que motivou isso? E quanto a situações de ameaças, aconteceram, doutor Afonso? Eu tive um ou outro caso, assim, mas isso eu coloco na conta da minha atividade. É assim, a vida de um policial, a vida de um promotor de justiça, especialmente na área de investigação, acaba principalmente do que se tratava, né? Você tá confrontando, fazendo uma investigação em cima de gente poderosa, gente acostumada a mandar. Muitos deles cínicos, gente acostumada a ser servida. Exatamente. Gente que não admite ser investigada. Gente que acha que está acima da lei. Por tudo que foi feito... Que todo mundo deve baixar a cabeça para eles. Esse tipo de gente que era o objetivo da Operação Eclésia. Por tudo que foi feito, doutor Afonso, e por todo mundo que foi envolvido, aí, juízes, promotores e tudo mais, né, o senhor poderia dizer, ou pode dizer que faria tudo de novo, missão cumprida? Faria e faço. Eu ainda sou promotor de justiça, tem casos que eu estou investigando coisas. Então, faria. E hoje talvez fizesse melhor, porque hoje tem tecnologia à disposição. Na época eu tinha que ficar com uma calculadora, a lei de calculadora. Era do deputado? Mas essa era do Ministério Público. Eu tinha que ficar com calculadora somando na mão ali, marcando o que era adquirido para depois. Foi um trabalho desgastante do ponto de vista físico e psicológico. Recentemente, um deputado, um ex-deputado envolvido aí na época na Eclésia, né, veio aí à mídia e disse que com certeza, né, a Operação Eclésia seria, né, anulada, né, tiraria toda essa situação do que aconteceu, né, seria anulada, seria esquecida.
e que foi tudo um erro, uma situação. Como é que você ouviu? Porque você ouviu essa informação, você ouviu essa... Olha, como é que você ouviu isso? Não assisti a entrevista, fiquei sabendo. Esses debates não estão ocorrendo aqui em nível local, são debates que estão nos tribunais. Eu não atuo nos tribunais, o promotor atua nas varas, no primeiro grau. Então eu não sei esses fundamentos que levou essa pessoa a falar isso. Olha, eu fico imaginando que uma investigação que foi feita lá em 2012, 2013, ainda está sendo debatida, questão de nulidade ou não, em 2021, e parece que alguma coisa relacionada à preclusão não está sendo observada. Se eu ver isso, essas declarações numa carona da operação lá do Moro, que declarou, se eu ver... Eu não sei se alguém pode ter se contaminado por isso, né, pelo que aconteceu na Lava Jato. Mas, enfim, eu acho que tem que deixar essas pessoas se manifestarem tudo. Agora, eu queria muito que essas pessoas contestassem os fatos de não ter desviado o dinheiro, de não ter enricado a custa do dinheiro público. Quando você fala desviado, ter roubado o dinheiro... desviar dinheiro público, antigamente tinha um senador em Brasília chamado Cristóvão Buarque, né? Uma figura histórica, muito inteligente, política brasileira. Professor Ele toda a queria vida. alterar a nomenclatura do Código Penal para se chamar ladrão e não corrupto. Corrupto e ainda... Hoje nem tanto, sinônimo, né? Porque sinônimo mais rico, né? Corrupto assim, uma coisa, parece que um nome meio pomposo de um criminoso. Assim, não, um criminoso de primeiro grau, assim, um criminoso... Criminoso inteligente, né? Um criminoso... O ladrão não, aquele é vagabundo, por exemplo. Para mim é tudo igual. Ladrão de dinheiro público é pior, porque mata gente na fila da merenda escolar, que impede a construção de hospitais, creches, melhorias da vida do ser humano. A corrupção mata uma chance de alguém que quer fazer um concurso público. Não, porque o assassino comum, ele mata uma pessoa, duas, três, né? O corrupto, ele mata coletivo, no macro, ele né? No coletivo, sonhos. ele destrói sonhos. Você vai para um concurso público perguntando, será que não vai ter falcatrua? E é o verdadeiro, será que não vai ter... É o maior câncer da humanidade, não é não, doutor Afonso? Eu acredito que sim. Eu estou convencido disso. Eu estou convencido disso. A corrupção, ela está presente em tudo na sociedade. E nada de bom ela traz. E por fazer essa operação e ter o efeito que ela teve, doutor Afonso, o senhor acha que isso amenizou, de certa forma, né, essa corrupção que nós temos no Estado, no que diz respeito aí, em cima da Assembleia Legislativa, onde foi feita a operação? Não? Eu não tenho como aferir isso. Não há uma pesquisa, não há um estudo para a gente saber. Mas uma coisa eu tenho certeza, levou ao conhecimento das pessoas nomes de pessoas importantes aqui, detentoras de cargo eletivo, que estavam fazendo um festival com dinheiro público. Muito dinheiro. Isso ficou para todo mundo. As pessoas hoje sabem quem é quem, especialmente essas figuras que foram investigadas. Você ouviu já algum ressarcimento sendo feito por essas pessoas? A gente conseguiu alguma coisa, mas não aquilo que gostaríamos, porque ladrão de dinheiro público esconde dinheiro. Ladrão de dinheiro público não bota nada no nome dele, bota tudo no nome de laranja, esconde. Investe fora. Investe fora. Aí você vai pesquisar, o cara, quando tem, e olha lá, é uma casa. E olha lá. Quando se sabe, o cara desfila em carros caríssimos, entendeu? E mora em belíssimas condições, viaja, tem terrenos aí e tudo mais. Mas isso você não consegue, é muito difícil você provar, porque você tem que desdobrar uma outra investigação paralela, que é a investigação patrimonial. Doutor Afonso, com tudo que foi pego nos alvos e tudo mais, o senhor sentiu dificuldade nessas investigações? No sentido de esclarecer isso e aquilo?
ou não? Ali na mão já ficou tudo bem claro, tudo muito claro? Não, tinha casos assim que eram, de certa forma, fáceis. Você pegava uma nota fiscal de uma empresa fornecendo um determinado serviço ou uma mercadoria. Chamava o dono da empresa. Vem cá, dê uma olhada nessa nota fiscal. Você vendeu isso aqui para a Assembleia, para o deputado X? O que ele dizia? Nunca vi, essa nota é falsa, doutor. Dizia assim para mim. Essa nota que o senhor tem na mão, vamos supor aqui, a nota 250, falsa. Ele levava a nota 250 verdadeira. Quer dizer, está aqui a nota 250 verdadeira, isso aqui, vendi uma mercadoria aqui para uma pessoa do povo. Algumas qualquer. empresas investigadas que nem endereço existia? Também. Empresas que só funcionam de papel, empresas de fachada. Então era chama. muito descarado mesmo, né, Muito. doutor Afonso? Muito, porque acredito que sempre contou-se com a impunidade. Tá, agora falando da impunidade, o senhor acha que todos eles, depois de toda essa investigação que continua e tudo mais, e dos processos já concluídos, se teve realmente esse julgamento ali preciso, ou a impunidade ainda traz aquela sensação para que eles possam repetir ou coisa parecida? As leis brasileiras de combate à corrupção são muito brandas. São muito brandas. Há que ter um endurecimento nessa legislação, com penas mais severas e com Mas é o problema da cumprimento. legislação ou o problema da aplicabilidade dessa legislação, dessa lei? Não, o juiz, quando ele vai determinar uma pena, ele vai estabelecer uma pena, ele está engessado também. Ele tem que observar uma série de critérios. Se o cara tem bons antecedentes, é o primeiro processo dele, nunca teve um processo, nunca passou na porta de uma delegacia, vamos colocar assim, entendeu? O juiz não pode pesar na caneta dele, não. Ele tem que aliviar na caneta, porque a lei... Agora, se é um cara que é reiterado na prática de crime, o juiz pesa um pouco mais. Mas ele é engessado também. É a legislação que precisa ser alterada. Uma perguntinha aqui que não quer calar, doutor Afonso, já mudando até um pouquinho, mas dentro do mesmo assunto, né? O cidadão aqui pergunta, né, se na operação que o senhor deflagrou agora há poucos tempos atrás, da Caro Edil, contra a Câmara de Vereadores aqui de Macapá, o senhor gostou da Eclésia aí, que se repetir agora em cima da Câmara, ou também foram denúncias que chegou ao limite do suportável? As denúncias, Frotas, elas vão chegando lá pelo Ministério Público. E a gente não pode se furtar. Não é? Eu tenho uma opinião que eu adquiri com essa experiência da Assembleia e que acho que ela, assim, eu defendo. No Poder Legislativo, pouco mas que mantém um orçamento muito, muito bom. Então, ali se gasta dinheiro público, e muito dinheiro público. E, geralmente, os olhos se voltam mais, de todo mundo da imprensa e tal, para o Poder Executivo e tudo. E o Poder Legislativo também precisa ser fiscalizado. Não é uma preferência, isso é uma opinião que eu tenho. A Operação Caro Edil surgiu de denúncias também, nós fomos verificar. Já entramos com aproximadamente 10 ações judiciais. Comprovado também situação de... Mas essa está muito atual, eu gostaria de... Porque nós estamos falando de uma questão histórica, que eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor em cima de processos que estão ainda latentes, porque amanhã ou depois eu vou fazer uma audiência, Entendi. Eu vou instruir o processo também. Entendi. E eu não quero E voltando um pouquinho então na Eclésia, hoje o senhor tem algum deputado da época investigado pelo senhor amigo? Amigo que eu digo de conviver. Quando é amigo, a gente não pode investigar. O promotor não pode investigar amigo nem inimigo. Não pode. É proibido. Ele está impedido, está suspeito, melhor dizendo, de investigar. Se eu tenho um deputado que eu vivo tomando uma cerveja com ele, ele vive na minha casa, eu vivo na casa dele, eu não posso investigar. Eu tenho que me dar por suspeito. A época da Operação Eclésia, além de advogados, deputados chegaram a lhe procurar para conversar, para esclarecer pessoalmente alguma situação? Não. Não, assim, teve deputado que quis explicar e tudo mais, mas assim, eu não fui motivado por nenhuma
questão pessoal. Eu sempre expliquei, deputado, entenda, é o meu trabalho que eu estou fazendo. O senhor vai se defender, presente a defesa do seu advogado. Pedidos de terceiros, doutor Afonso, para amenizar, olha, esse deputado é um cara amigo, talvez não esteja tão envolvido, dá para amenizar. Tivemos pedidos desse tipo? Eu não permito esse tipo de papo comigo, Frota. E acho que, graças a Deus, eu nunca tive ninguém para pedir quebra-galho. Eu não trataria esse assunto com qualquer pessoa que aparecesse. Determinada vez, uma figura muito ilustre aqui da política, relevante, depois de uma audiência, me procurou e disse, olha, eu queria passar na promotoria para conversar com o senhor. E eu, de uma forma educada, eu disse, olha, peça para o seu advogado ir conversar comigo, tudo que tiver para conversar, a gente conversa, mas eu prefiro conversar com o seu advogado do que com o senhor. O senhor é uma figura pública, né? E a gente que é agente público, nós vivemos da imagem também. Você tem que ter uma imagem que dê respaldo para o seu trabalho. Porque se você faz uma coisa e no seu dia a dia você tem uma outra... Então eu sempre procurei tratar com os advogados. Advogado a qualquer momento, sempre tratamos, conversamos. Doutor Afonso, o senhor sempre tem um gabinete aberto para todo mundo, né, que lhe procura. Eu nunca vi o seu privado, não vou receber, ou coisa parecida. E na questão da vida pessoal do Afonso Guimarães, né, que tem uma família, como é que fica? Não é complicado, né? Até por uma questão de exposição, de estar ali mais à vontade, às vezes gosta de tomar uma cerveja, ir num bar, ir num restaurante, né? O senhor não se sente assim, de uma certa forma, excluído dessa situação social pela função que exerce profissionalmente, doutor Afonso? Olha, às vezes, Frota, a gente tem que fazer uma opção, não é? E eu fiz a minha opção profissional. Eu estudei muito para esse concurso e eu fiz minha opção. E dentro do Ministério Público eu procurei chegar numa promotoria de investigação. E você aí tem algumas situações que realmente teve época que eu fiquei aqui 3, 4 anos sem... Dentro de casa? Não dentro de casa, mas eu não andava num essa situação do senhor... eu não pegava a minha família para sair, eu ficava na minha, em casa. Mas incomodava, né, doutor Afonso? Eu gosto muito do mato, eu ia para o mato, coisa assim. Essa situação do senhor ir mais do que outros, né, trabalhar, a gente viu aí que ficou todo mundo questão de pandemia, todo mundo ressaqueado dessa situação de contaminação, coisa parecida, mas mesmo assim o senhor ainda dava uma fugidinha, ia lá. Hoje é um dos mais frequentes lá na promotoria, né? E é vocação mesmo? Essa vontade de trabalhar, de chegar cedo? Eu gosto do meu ambiente de trabalho, eu gosto de sair de casa e ir para lá. E em casa, o teletrabalho é muito bom, mas você tem que ter uma concentração grande. Em casa acaba que tem uma série de apelos, né? Verdade. Você tá ali, às vezes se distrai com alguma coisa. E naquela sua sala lá, no seu gabinete, aquele monte de processo lá naquelas prateleiras, o senhor tem um domínio de tudo aquilo ou tem coisa que você nem sabe mais o que se trata? Não, eu sei. Porque é muita coisa ali. Eu sei. Agora, assim, tem coisas que foram ficando ali para consulta, para verificar. Às vezes, num processo judicial, eu me socorro de um documento que eu nem utilizei, mas para uma informação importante para aquele processo ou para aquela audiência, eu tenho esse documento. Vou lá e olho ele. Todos aqueles documentos são digitalizados, doutor Afonso? São, né? São. Todos de um certo tempo para cá, o Ministério Público ele tem se modernizado nisso e está digitalizando, está atualizando, né? Exato. Ele está usando os meios da tecnologia da informação. Hoje é muito mais... O papo é bom, aí o tempo passa rápido. Só uma perguntinha para a gente finalizar o assunto da Eclésia. O senhor teve, à época, como os colegas que estavam com o senhor nessa operação, todo o apoio necessário da PGJ? Tive. Trabalhei, a PGJ sempre ajudou. Lógico que... Acreditou? Eu sempre motivava no sentido de fazer a minha parte e pedir o apoio, mas sempre tive uma resposta positiva. Então, não tem o que reclamar, nem os próprios colegas também.
da operação? Lógico que dentro de uma instituição você sempre tem uma reclamação, sempre tem uma insatisfação. Mas isso é do seu dia a dia. Nem tudo você é atendido. Às vezes você precisa de um apoio imediato e não tem aquilo disponível. Não é? E aí você fica insatisfeito. Mas é natural, é né? natural De qualquer... do teu dia a dia do trabalho. Ok. Então, só para repetir, eu queria ouvir de novo do senhor, se fosse preciso, faria tudo novamente? Sim, eu faria. Eu faria tudo. Não sei se com a mesma disposição, né? Mas eu faria. Mas hoje teria um auxílio maior, que é exatamente o que o senhor falou, a tecnologia hoje, teria ajudado muito mais. Hoje nós temos bancos de dados que foram criados, que hoje você localiza pessoas, levanta informações na tela do teu computador, na tua frente. Sem a Eclésia continua ainda com alguma investigação? Não. Não tem, que me recorde, não tem. Não tem mais nada? Nenhum processo que deva ainda ser fruto da Eclésia, não. Ok. Então, Afonso, continua um torcedor ferrenho do Remo? Estava muito bem a conversa. Eu sabia que alguma coisa tinha que vir, nem que seja no final. Quando é na entrada, é a saída, né? Doente aí, não, né? Doente pelo Paysandu. Papão, doente papão, assim como o procurador. Paysandu é uma paixão que me deixa, às vezes, bem... E a família também segue no mesmo ou tem algum inimigo dentro de casa? Não, né? Não, meus filhos, quando abriram a boca, em vez de dizer papai, eu falei, não, papai não, papão. Depois diga papai. Primeiro tem que torcer pelo Paysandu. Então, Afonso, só agradecer muito e dizer que o plantão policial está sempre à sua disposição. Obrigado, Flávio. Tá? Parabéns pelo trabalho que o senhor fez pelo Amapá, não foi só pelo Ministério Público, mas pelo Amapá, pelo povo do Amapá, combatendo aí esse dinheiro do povo que foi gasto de uma forma, né, muito desonesta, né, por políticos desonestos. Mas as coisas mudam a partir de que você toma uma ação e assume, né, e assume muito bem. Só uma coisa que eu me recordei agora. No site do Ministério Público, MPAP, tem uma barra, para quem quiser conhecer mais a Operação Eclésia, e está lá, Operação Eclésia, MPAP / Operação Eclésia. Ela conta toda a história. A pessoal da área de divulgação e da área de TI fizeram uma coletânea, tudo que matéria que ia saindo está lá. Se alguém quiser ler... Então está muito fácil. Se quiser se atualizar mais um pouco, está muito fácil. A gente trouxe esse assunto hoje aqui para o Plantão Policial, como eu já disse, porque é uma operação, né, uma situação que ninguém pode esquecer, né? Foi dinheiro do povo, né? Foi dinheiro jogado fora porque era fácil e tudo mais. E às vezes a gente tem uma pouca memória pela história que passa, a gente não pode só passar pela vida, né? Então a gente tem que sempre lembrar daquilo que fez mal, né, para que não venha a acontecer novamente. Acabar não acaba, né, porque é milenar, mas pelo menos, mas que não aconteça de uma forma tão escancarada e tão vergonhosa como aconteceu. Essa foi a Operação Eclésia que esse homem aqui, né, coordenou. E como ele mesmo disse, faria tudo de novo. Então, Afonso, você quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que isso tudo é relevante, especialmente na hora que a pessoa se encontra cara a cara com aquela maquininha. Que ele vai digitar. Você não vai falar da calculadora de novo, né? Não, é uma maquininha que quando você confirma, ela faz plim, 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 plim. É a urna eletrônica, né? É verdade, é verdade. É naquele momento que você tem que saber o que você está colocando naquela urna ali. Verdade. E não custa nada, é só tomar conhecimento de quem você está colocando. Alguém ali. Que vai na tua porta, te dá uma cesta básica, tá na cara que é criminoso. Você vota nele se você quiser. Uma telha, um saco de cimento... Está comprando o seu voto e está na cara que ele está comprando porque ele quer revender seu voto. E tira teu direito de reclamar depois, claro. Porque já está pago, né? Lógico, já está pago. Ele não tem compromisso nenhum. Conversei com esse grande promotor, né, Dr. Afonso Guimarães, que é do Ministério Público aqui do Amapá, que é da nossa promotoria de patrimônio, né? Mandar um abraço a todos os promotores e promotoras que compõem aqui o nosso Ministério Público. Mandar um abraço para o Dr. Márcio Augusto, um amigo pessoal, a quem eu gosto muito e respeito muito, né? E dizer que a gente acredita ter trazido essa informação, esses esclarecimentos de quem não tinha ouvido falar, ou quem não conhecia, ou quem conhecia por metade dessa operação tão importante aqui no nosso estado. Então, Afonso, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos num pequeno intervalo comercial e voltamos com a notícia do policial penal preso hoje aqui em Macapá. É só ficar ligado. Fica ligado que o plantão policial volta já. A gente faz esse acompanhamento.
Travou, Tom? O programa Comida em Casa tá fazendo a diferença na vida da gente. É nosso povo tendo força, recebendo mais cuidado, pronto pra seguir em frente. Pra enfrentar a pandemia, com a parte onde a gente amplia. Paga água e energia e dá a cesta básica pra quem precisa. Dignidade não vai faltar, respeito por você vai continuar. Apoiar o restaurante e pro bar, e o 13º para a vida melhorar. Em todo o estado, mais de 50 mil famílias de trabalhadores que tiveram sua renda afetada pela pandemia estão recebendo apoio através do programa Comida em Casa. É esperança e alimento para milhares de amapaenses seguirem em frente. O programa Comida em Casa tá fazendo a diferença na vida da gente. É o nosso povo tendo força, recebendo mais cuidado, pronto pra seguir em frente. Governo do Amapá, juntos por um estado forte. Na TV Cidade, a alegria, a informação e a interação não param. Todos os dias, uma programação cheia de novidades. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, Conexão Popular. As melhores notícias na sua hora de almoço. Logo em seguida, 1 da tarde, tem Belaí Júnior com Bronca Pesada. E às 3 da tarde, Janete Silva chega com o Janete Silva Show. Às 8 da noite, tem João Frota com Plantão Policial. TV Cidade, canal 2.1 HD. A gente vive com você. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, camping, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Todo herói tem uma missão. Tinha a responsabilidade de proteger os cidadãos, entendeu? O herói é alguém em quem podemos confiar. No momento pandêmico, todas as pessoas contavam conosco. O soldado Rony é um dos heróis que estiveram sempre presentes para garantir a segurança dos amapaenses durante a pandemia. Com passar álcool na mão, a utilização de máscara, o distanciamento, o cuidado deve sempre permanecer. O governo do Amapá agradece a Rony e a todos os profissionais da segurança pública que enfrentaram e continuam enfrentando o coronavírus em nosso estado. No Amapá, todo super-herói usa máscara. O programa Plantão Policial tem uma super oferta para você. Olha só essa linda Land Rover Freelander 2 2009. Modelo gasolina, teto solar, câmbio automático, banco de couro, completaça. Isso tudo por apenas R$50 mil. Isso mesmo, essa linda Land Rover pode ser sua por apenas R$50 mil. Ligue agora para o número 999724179 e não perca essa super chance. Hoje uma operação aconteceu, coordenada pela Polícia Civil. Delegado Stefano, né, coordenando com o auxílio do delegado Anderson, lá do Mazagão.
onde um policial penal foi preso. A gente tem alguns comentários a fazer, mas antes você vai ver a reportagem, a matéria conversada com esses 2 delegados que fizeram a Operação Calabar, aqui no Amapá. E você vai ver aqui agora na tela do Plantão Policial para você. Estamos aqui na Delegacia Geral, mas precisamente com esses 2 proativos delegados, né, que hoje, mais uma Operação Calabar, né, prendendo um servidor público, policial penal do IAPEM, e também cumprindo mandatos de busca e apreensão. O delegado estão ainda finalizando a operação, que se iniciou-se na madrugada de hoje, né? O cumprimento do mandado de prisão aconteceu, os de busca e de apreensões também. E o delegado Anderson, de Mazagão, que auxilia aqui o delegado Stefano, que coordenou a operação, vai poder conversar com a gente. E a gente começa, delegados, parabenizando, né, mais um proativo trabalho de vocês aí, que está realmente acontecendo, e a sociedade tomando conhecimento, e para nos receber, trazer informação para o público do plantão policial. Bom dia, delegado Stefano. Bom dia, Frota. Sempre um prazer estar falando contigo. Prazer nosso. É uma operação importante, sem sombra de dúvidas, muda o patamar de combate ao crime organizado aqui no Estado, mas já visto que a gente consegue combater o crime na sua raiz, né? A gente sabe que o principal gargalo da segurança pública aqui no nosso Estado é o IAPEM, são os presos que de lá dentro comandam as ações delitivas aqui fora, não sejam roubos, sejam homicídios. E para que esses presos possam comandar essas ações, é necessário que algumas pessoas contribuam. Infelizmente, pegamos esse caso agora desse policial penal, que fomentava essas ações através da entrada no presídio com aparelhos celulares, com drogas, carregadores, enfim, dava esse suporte para que esses criminosos, principalmente os líderes dessas facções, praticassem esses crimes, ordenando o crime organizado aqui fora. Delegado Anderson, o senhor sempre aí, né, ativo, muito proativo, né, nessas operações, e hoje cumprindo mais essa missão aí, né? Como é que o senhor viu, como é que o senhor vê, né, um envolvimento de um servidor do Estado, que o próprio nome já está dizendo, servidor, né, em vez disso está aí cometendo esse tipo de crime, né, em parceria com um traficante preso dentro do IAPEM? Bom dia, Frota. O próprio nome da operação, ela quer dizer o seguinte, é o traidor. Esse é um traidor do Estado, que a gente considera. E, se for preciso, a Polícia Civil está demonstrando que ela vai cortar na própria carne. E quem tinha que estar evitando esse tipo de crime é quem está cometendo. As organizações criminosas estão cada vez maiores aqui no Estado, culpa desses servidores que levam esses instrumentos para lá. Eles só comandam o crime porque há o servidor corrupto que permite que esse material chegue lá. A partir do momento que chegou essa informação, foi instaurado um inquérito policial pela DRACO, com todas as provas que foram reunidas, foi representado pela prisão temporária, pela busca e apreensão, tanto na casa do servidor, quanto na cela do preso que fazia contato com esse policial penal. Saímos para cumprir o mandado de prisão temporária, cumprimos no local dele de trabalho, quando ele estava saindo de plantão, no Centro de Monitoração Eletrônica. Tivemos no cumprimento dessa prisão. E como o mandato também era de busca e apreensão, fomos apreendidos os celulares dele e o do preso, e já conseguimos apreender o celular que o preso fazia contato com esse servidor. E isso materializou então toda a operação, né? Sim. É um inquérito, como a gente fala, um inquérito que está muito fechado, muito redondo. O inquérito está completo. Alguma alteração na hora da prisão, delegado Anderson? Não, e assim, a gente sempre avalia a reação do preso. A gente viu que é um preso que estava totalmente ciente do porquê ele estava sendo preso. Muito bem. Delegado Stefano, a gente sabe que o senhor é um delegado muito técnico, temos visto isso nas suas operações, e cumprir o mandato contra um servidor do Estado, principalmente na área judiciária, na área um policial penal, é muito complicado, é muito melindroso, né? Mas o senhor, quando passa a ter, né, esse cumprimento de mandato em suas mãos, dada pelo promotor, pelo juiz,
né, é sinal que a materialização da vossa investigação, do vosso pessoal, foi perfeita e ali se mostra realmente a realidade. Mas como é que o senhor se sente, né, num momento como esse, tendo que investigar aí um policial penal, como se fosse também outro policial civil, coisa parecida, o senhor, né, como eu já disse, muito técnico, né, como é que o senhor vê toda essa situação, toda a formatação desse inquérito? Foi demorado, foi visto e revisto? O que o senhor pode falar para a gente? Frota, a gente tomou bastante cuidado, né? Optamos por realizar a representação no momento em que tivemos a plena certeza de que realmente foi esse policial penal que estava fazendo esse serviço, né? No caso, que estava praticando ilícito, levando os entorpecentes, levando os celulares. Então, assim, investigamos, reunimos os elementos informativos suficientes para demonstrar para o Poder Judiciário que de fato tenha sido ele. É uma investigação que nos alegra pelo fato de tirar um servidor corrupto das ruas, né, que sem sombra de dúvidas fomenta essas facções criminosas, mas também nos entristece por ser um integrante da segurança pública, né? A gente tem essa ideia de que a segurança pública deveria ser um exemplo, né? Isso, ser exemplo, e não se corromper dessa forma, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que se deixam cair com a vantagem fácil, né? Esse indivíduo ele chegava a obter valores que variavam de 15 a 20 mil reais por cada entrada de entorpecente que ele realizava na penitenciária. Então, assim, é uma prática bastante lucrativa. A gente ainda não tem ideia dos valores que ele chegou a oferir. A quantidade eram volumosas, delegado? Essa que a gente pegou agora é cerca de meio quilo de cocaína, né? Meio quilo de meio quilo de cocaína, isso. A gente sabe que aqui fora da penitenciária já tem um valor absurdo, né? Chega perto de 30 mil reais. E dentro da penitenciária esses valores chegam a quase dobrar. Então, assim, eu recebi uma parte, cerca de 15 mil reais ele recebeu só por conta dessa encomenda. Celulares. Chegou a levar armas, delegado? Confessou ou não? A gente ainda não tem informações em relação a armas. As investigações vão se estender, vamos começar a analisar o material que foi apreendido agora na operação, para a partir daí talvez chegar a essa conclusão, mas a priori não temos. Ele fazia esse intercâmbio com os criminosos e o detalhe é que ele mantinha o contato com um dos principais líderes da organização criminosa, que inclusive foi transferido recentemente agora para o Presídio Federal. Então ele era amigo, que eu soube, amigo pessoal do Espeta? Sim, confirmado? Sim, o principal contato dele seria quem repassava esses valores. Essa droga seria desse indivíduo e, assim, é um sujeito perigoso, um sujeito que, sem sombra de dúvidas, não pode estar... Sem esquecer, colocando em risco ali todos os seus colegas de trabalho, né, delegado? Isso aqui é o mais temeroso. Sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento que ele encontrasse com algum policial penal que não concordasse com a sua prática e quisesse discutir com a relação ali, certamente poderia ter uma retaliação por parte da facção. Delegado Anderson, em todas essas buscas, o que foi chamou a atenção na apreensão, né? Eu sei que você foi atrás de objetos, atrás de informações que pudessem robustecer aí esse inquérito, né? E até um possível desdobramento, trazendo outras pessoas, né? Ligar outras pessoas a esse tipo de crime. Encontrado alguma situação diferenciada? O que a gente verifica é o que a imprensa está acostumada a publicar de forma rotineira com relação ao IAPEN. Nessa a gente só encontrou um celular, mas o celular-chave, que é o celular que o preso se comunicava com a gente para que trouxesse droga para dentro do presídio. Mas a gente sempre verifica todas essas buscas que é quase um secar-gelo. O que a gente faz? Você vai lá, faz a revista na cela, apreende diversos celulares, diversos carregadores, facas artesanais. Você pode voltar no dia seguinte, você vai encontrar tudo novamente. Verdade. Delegado Stefano, uma perguntinha que não quer calar. Nós sabemos que há todo um protocolo de entrada, né, dentro do IAPEN. Isso cabe a pessoas civis, visitas, como também cabe a servidores que ali trabalham, né, as equipes que ali trabalham. Temos um body scan, que é um raio-x, né, corporal. Temos outros raio-x lá, aqueles que são usados no aeroporto para alimentos, bolsas e tudo mais. Mesmo assim, essa facilidade. E essa daí a gente comprova que não foi jogada por cima do muro, como todo mundo, foi jogado por cima do muro, Está comprovado aí, né, que esse servidor levava para dentro do IAPEN. De que forma essa entrada, delegado? Deu para ver? Não?
A entrada ocorre pelo portão principal, né? Portão grande. Isso. Sem passar por aquela revista. É até um ponto que estamos debatendo com o Ministério Público, porque o policial penal não tem que achar ruim, não tem que reclamar o fato de ter que se submeter à revista. Eu acredito que seja até um motivo É imoral, né, delegado? Ele deve cobrar que de fato se faça. Então, caramba, se ele realmente é de confiança, ele quer demonstrar que realmente é de confiança. Claro. Não custa você se submeter a uma revista. A uma revista, isso. Agora delegado Stefano, delegado antes, no aeroporto, da mais alta autoridade, a pessoa mais simples passa por uma revista. Isso. E ninguém reclama, né? E ninguém reclama? Eu nunca vi, já passei ali com o juiz, com o promotor, e ninguém não. É normal. E não é aqui no Amapá, é em qualquer lugar do Brasil. Né? E no exterior também, se passa por uma revista ali na entrada. Né? É uma questão de doutrina que tem que ser mudada de forma urgente nesse IAPEM, porque a sociedade já não aguenta mais isso. Isso é verdade. Né? Mas, mais uma vez, parabenizá-los, né? Uma ação que possivelmente haja desdobramento, né, delegado? Possivelmente. Vamos trabalhar o material apreendido. Né? A gente espera que não tenha mais policiais penais envolvidos, mas se tiver, vão ser punidos. A gente vai efetuar as prisões. Delegado Stefano, o senhor falou uma coisa legal aí, né? É triste, mas ao mesmo tempo, né, é uma situação de êxito que deixa satisfeito profissionalmente por retirar um bandido, né, dali de circulação, principalmente do meio, né, da classe que ele trabalha, que ele traz prejuízos ali, né, e termina colocando. É bom porque diferencia, não coloca todo mundo na vala comum, porque 95% ali dos policiais penais, coordenadores e todo o pessoal que trabalha no IAPEM são gente de bem, né, são pessoas honestas, pessoas que trabalham com vocação, porque cuidar de bandido, ser babá de bandido, tem que ter vocação, né, às vezes saem de casa nem sabe se vão voltar, mas estão ali, né, afinados e trabalhando. Então essa laranja podre tem que ser retirada mesmo. E vocês cumpriram essa missão com muita maestria. Parabéns. Querem falar mais alguma coisa? Estou satisfeito. Só agradecer o espaço. É sempre um prazer. Eu que agradeço. Só para complementar, Marco, e a nossa investigação anterior sobre a cúpula da organização criminosa, nós conseguimos dentro dessa investigação verificar que esse líder da organização criminosa, que foi transferido recentemente, ele instalou bocas de fumo dentro dos pavilhões do IAPEM. Dentro dos pavilhões? Pavilhão. E isso por dinheiro que ele vai arrecadar, que era um dinheiro para promover mais ainda, fomentar mais ainda a organização criminosa. Falava que o dinheiro da boca de fumo que era instalada dentro do IAPEM era para a família, ou seja, a organização criminosa. E esse policial penal, a gente consegue fazer essa vinculação, que ele era o responsável por alimentar abastecer essas bocas de fumo que funcionam dentro do IAPEM. Pela própria facilidade da circulação dele. Sim, dentro dos pavilhões. Ele se usa do cargo dele, porque ele tem essa facilidade de entrar sem ser revistado pela porta da frente. Já tem o preso, tem os presos que trabalham, que tem mais livre acesso, como por exemplo, o modus operandi dele é o seguinte: ele deixa a droga em certo ponto, o preso que está fazendo a faxina pega e leva para dentro do pavilhão. Agora, tudo isso, né, delegado Stefano, deixa uma interrogação. Se um entrava e fazia isso e achava fácil e ganhava bem, então, quem sabe, não existam outros, né? Sim, que vocês com certeza vão chegar lá. Para finalizar de verdade, delegado antes e Stefano, e tio Chico, chega ou não chega? Tá perto, tá bem encaminhado, né? Já se depender, estamos alinhando com o Brasil. Se depender da gente, sim. Vai chegar em breve. Já está tudo alinhado com a autoridade judiciária do uma recepção merecida, né? Não esquecer da imprensa. Toda a de segurança necessária. E não esquecer da imprensa para mostrar, tio Chico voltando para a terra dele, né? Para poder prestar conta aqui, né? Delegado Stefano, muito obrigado. Delegado Anderson, muito obrigado. Tenham um bom dia, boa semana. Parabéns mais uma vez a vocês, às suas equipes que hoje trabalharam e conseguiram com êxito, né, essa operação aí, com cumprimento de mandato de prisão e de busca e apreensão. Seguimos com a nossa programação normal. Um comentáriozinho que se faz necessário, né? Com toda essa operação, com todas essas falas dos delegados, a gente fica escandalizado, né? E erros como esse, crimes como esse, de se entrar no IAPEM,
com ilícitos, drogas, celulares, armas, escambau, né? Há muito tempo vem se tendo desculpas. Foi jogado por cima do muro. Só lembrando aqui, uma vez eu fui no IAPEM, há muitos anos eu ando no IAPEM, atrás de matérias, já fiz revista junto com o BOP, já conversei, há muito tempo. E há pouco tempo atrás, para mim entrar, eu quase que tirei a roupa. É tanto que eu desisti com quem eu ia falar, que era um coordenador. Estava me aguardando, eu desisti. Tinha um barbudinho lá, policial penal, que quase que pega. Probleminha técnico aqui já resolvido. Então, voltando aqui esse assunto do IAPEM, esse rapaz eu acho que estava querendo mostrar rigor na minha entrada, enquanto outros colegas entram pelo portão da frente. E eu nem vender meu celular, eu ia falar com o coordenador. Tá, desisti e fui embora. Agora, o que chama atenção é que esse rapaz, hoje, que foi preso, matou em 2018 Marcelo, um jovem, todo o futuro pela frente. Foi feita reconstituição e tudo, e estava liberado, trabalhando. Ele foi preso hoje, saindo ali do centro de monitoramento. Estava trabalhando já, monitorando presos. Aí ficam as perguntas, essas interrogações que eu quero deixar. Até quando vão continuar essas corrupções no IAPEM? Até quando essas laranjas podres que estão nessa cesta do IAPEM vão ficar contaminando as outras? Até quando a falta de providência vai ser tomada pela direção do IAPEM, pela corregedoria do IAPEM? Inclusive eu pedi hoje uma audiência amanhã, uma entrevista amanhã com o diretor Lucivaldo, não sei se ele vai me atender, ficou de responder. Onde a gente vê um corregedor, é um policial penal, como é que vai poder ter a liberdade, a tranquilidade, para poder julgar os amigos? Há mais de um ano nós estamos sem visita no IAPEM, voltou agora, das famílias. E continuou entrando a droga, o celular, o carregador, o notebook, a arma, dentro do IAPEM. Eu sempre falei que é uma cegonha que vai deixar. Depois inventaram que é uma situação de mandar por cima do muro. Mas, na verdade, entra pelo portão da frente. Está aí a polícia constatou, provou. Nenhum juiz em mente tranquila iria assinar um mandado de busca e apreensão ou de prisão de um servidor público se não tivesse provas ali robustas. Então está aí, está provado. O ilícito também entra pelo portão da frente. Aí eu falo, né? Eu digo, diretor, tome providência. Secretário de Segurança, Coronel Carlos Souza, tome providências. Governador Valdez Góes, tome providências. Que vergonha está virando a nossa cadeia, né? Casa de mãe Joana. O próprio apenado ali, às vezes, né,
tomado por uma ação de um policial penal que quer ter ganho nisso. Esse policial aí, tá aí, penal, ganhava de 15 a 10, meu irmão. Tem uma vida de luxo. Mesmo depois do crime que cometeu em 2018 contra um jovem, o Marcelo, que a família foi destruída, continua solto e trabalhando na mesma instituição. E agora aparece cometendo esse outro crime. Aí aparece advogado fazendo o trabalho dele, e ele está certo, né? Tem essa prerrogativa de defesa. Não, tudo vai ser provado, isso é tudo uma injúria. Pô, então o juiz que está... É brincadeira. É uma vergonha. Cadeia é um mundo diferente? É. Mas tem aquela sua vida, né, constante no que a gente sabe o que está acontecendo. Agora, o que me dá mais dó nisso tudo, para encerrar, que dá nojo falar disso, nojo. O que me dá mais dó é porque eu conheço muitos policiais ali, masculinos e femininas, muitos policiais penais, 90 e poucos por cento, muitos por cento, pessoas honestas, vocacionados, saem todo dia de casa, não sabem nem se voltam. Estão ali, vão para a labuta, para o trabalho, um trabalho estressante, para mim, um dos mais estressantes, né, profissões que possa existir é um policial penal, um agente policial de cadeia. Mas vão trabalhar, vão. E devem estar com vergonha, mas não fiquem. Porque foi preso, esse bandido que foi preso, é um policial transvestido de policial, um bandido transvestido de policial. A sua merece as nossas considerações, nosso respeito. Pessoas honestas, trabalhadoras, vocacionados, vão ali dar o seu expediente com todas as dificuldades e as mazelas que existem na cadeia. Então, parabéns a todos vocês e ao sindicato. É o momento de você defender sua classe, viu, presidente? Defenda. Tire o resto da laranja podre que tem aí nesse caldeirão do inferno, que é o IAPEM. Que ali é o caldeirão do inferno. E você ainda pega, além de presos, criminosos que estão ali, perigosos, um pouco de bandido de dentro, de fora, que são policiais penais que estão ali cometendo crime, porque esse não é o único, viu? Pode ir atrás e a polícia vai, ter novidade de mais gente presa no IAPEM por corrupção. Preste bem atenção. E eu não me esqueço, no dia que eu quis entrar lá, acharam que eu ia vender celular, eu estava levando droga. Depois de tantos anos, mais de 10 anos, acompanhando a vida do IAPEM. Aquele barbudinho lá, não sei nem como é o nome daquele agente lá, ele estava fazendo o papel dele? Estava, mas enquanto ele estava fazendo o papel dele comigo, um colega devia estar entrando no portão grande. Então ficou comprovado, né? Não tem mais dúvida. Delegados provaram hoje, com essa operação, que a droga no IAPEM também entra pela porta da frente. Que vergonha, que nojo. Eu fico, né, triste com aqueles realmente que fazem, que são a maioria, que fazem acontecer o trabalho honesto ali naquela instituição. Chegamos ao final do nosso programa, prometemos voltar amanhã a partir de 8 horas, aqui na TV Cidade, canal 2.1, em HD, né? Com o nosso plantão policial. Obrigado pela audiência, dizer que fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá. A vacina protege você e todos nós. Quando você for convocado para ser vacinado, não pense duas vezes. Assim você se protege